As tensões entre os Nirubara e o Canadá estão atingindo um ponto de ebulição e os canadenses estão assumindo o controle, começando pelos seus carrinhos de compras. Uma enorme onda de consumo patriótico está varrendo o país, com centenas de milhares de canadenses prometendo abandonar as marcas americanas em favor de alternativas locais. O movimento, apelidado de Canadian, está crescendo a uma velocidade impressionante, com comunidades online crescendo para mais de 500 mil de membros. Os feeds de redes sociais estão repletos de consumidores orgulhosos mostrando suas compras totalmente canadenses, enquanto os supermercados estão cobrindo as prateleiras com sinais ousados de "feito no Canadá". Mas isso não se trata apenas de evitar o Starbucks ou trocar o macarrão com queijo. Trata-se de uma declaração econômica, uma mensagem clara de que os canadenses não serão empurrados. A faísca foi a ameaça iminente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma pesada tarifa de 25% sobre os produtos canadenses, com a data de 1º de fevereiro se aproximando rapidamente. A ansiedade está aumentando. Se as tarifas entrarem em vigor, tudo de alimentos a combustíveis poderá ser pego no fogo cruzado, levando a preços disparando e incertezas econômicas. Em resposta, o primeiro-ministro Justin Trudeau não está recuando. Seu governo está se preparando para uma contraofensiva, preparando medidas retaliatórias para proteger as empresas canadenses. Mas enquanto os políticos trocam ataques, os consumidores estão lançando uma rebelião popular. Em todo o país, as mercearias estão se ajustando à maré crescente. Alguns varejistas estão redesenhando os corredores para destacar produtos locais, enquanto os merceeiros independentes estão lançando etiquetas "feito no Canadá" para ajudar os consumidores a fazer escolhas patrióticas. E não são apenas as redes de supermercados. Restaurantes, cafés e pequenas empresas também estão promovendo orgulhosamente fornecedores canadenses. Uma consumidora, Peggy Chambers, diz que agora verifica 3 vezes os rótulos antes de colocar algo em seu carrinho. Sempre tentei apoiar produtos canadenses, mas agora parece uma responsabilidade, diz ela. Enquanto não for feito no Zipro Aureua, sinto que estou fazendo a diferença. Enquanto isso, guias de compras virais estão inundando as redes sociais, oferecendo aos canadenses um mapa claro para evitar produtos americanos. As listas comparam grandes marcas do Zipro com suas contrapartes canadenses, recomendando alimentos, condimentos e produtos domésticos locais, em vez dos populares itens americanos como sopa Campbell, Lysol e Pepsi. Mas os especialistas alertam que nem sempre é tão simples. Algumas marcas do Zeombros dependem de agricultores e fabricantes canadenses, confundindo as linhas entre produtos nacionais e estrangeiros. Ainda assim, para muitos, isso não se trata apenas de rótulos, mas de uma postura. Tudo começou com uma decisão do presidente dos ILCTA, Donald Trump. Ele ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre os produtos canadenses, com um adicional de 10% sobre as exportações de energia. Isso causou ondas de choque na economia canadense. Mas em vez de esperar que os políticos resolvam as questões, as pessoas comuns tomaram providências em todo o país. Os consumidores estão se empenhando em comprar canadense. As redes sociais estão inundadas com dicas para evitar marcas americanas e listas comparando produtos dos Israel com alternativas locais estão viralizando. Até as mercearias estão entrando no movimento, adicionando etiquetas especiais para ajudar os clientes a identificar produtos feitos no Canadá. Para alguns, é uma troca fácil. Laticínios, carnes e produtos da estação geralmente são locais, mas quando se trata de alimentos embalados, produtos de limpeza ou frutas frescas no inverno, as coisas ficam mais complicadas. O residente de Ottawa, Don Profit, resume a nova mentalidade. Se é feito no Canadá, vai no meu carrinho. Essa mudança de hábitos de consumo é mais do que apenas alimentos. É um ato de resistência, uma maneira de mandar uma mensagem. Até os oficiais canadenses estão apoiando o movimento. O primeiro-ministro Justin Trudeau incentivou as pessoas a apoiar os negócios canadenses, enquanto seu governo se prepara para medidas contra as tarifas de Trump, que atingem bilhões de dólares em produtos do Zé, mas nem todos estão comemorando.
Alguns especialistas alertam que comprar canadense nem sempre é tão simples quanto parece. Muitas marcas dos EMROA dependem de agricultores e fábricas canadenses. Boicotá-las poderia prejudicar empregos locais sem que ninguém perceba. Sivan Charles, especialista da indústria alimentícia, diz que a chave é saber de onde realmente vêm os produtos. Se você olhar apenas o nome da marca, pode achar que está fazendo essa escolha certa, mas pode estar cortando trabalhadores canadenses sem saber. Ainda assim, muitos consumidores estão permanecendo firmes no movimento, determinados a fazer a diferença. Peggy Chambers, uma defensora de longa data dos produtos canadenses, diz que o esforço extra vale a pena. Leva tempo, mas eu prefiro apoiar meu próprio país do que colocar dinheiro nos bolsos americanos. Claro, nem tudo pode ser obtido localmente. Os longos invernos canadenses significam que frutas e vegetais frescos muitas vezes precisam ser importados. É aí que entra outra dica: alimentos congelados. Muitas frutas e verduras congeladas são embaladas no Canadá, tornando-se uma alternativa inteligente quando as opções frescas não estão disponíveis. Além dos corredores dos supermercados, o impacto econômico dessa mudança é enorme. Enquanto agricultores e fabricantes canadenses veem um aumento na demanda, os negócios que, conte com a gente, o comércio está se preparando para problemas. Pierre Oliver, que dirige uma empresa de trens modelo em St. Thomas, Ontário, está preocupado. Seu negócio depende quase inteiramente de clientes americanos. Se as tarifas entrarem em vigor, ele pode não ter outra opção a não ser aumentar os preços, algo que pode afastar os clientes de vez. E não são apenas as pequenas empresas que sentem a pressão. Se o movimento compre canadense continuar crescendo, grandes varejistas poderão ter dificuldades em acompanhar a demanda por produtos locais. Os preços podem subir, as opções podem diminuir e os efeitos colaterais podem atingir quase todos os cantos da economia. Diante da ameaça de tarifas de Trump, o Canadá não está de braços cruzados. O governo de Trudeau está se preparando para retaliar com tarifas próprias, mirando bilhões em exportações dos agora. A estratégia se concentra em produtos de estados politicamente sensíveis, como suco de laranja da Flórida e bourbon de Kentucky. A ideia é pressionar os aliados de Trump, fazendo-os repensar a guerra comercial. Mas não se trata apenas de hábitos de compra ou impostos. A tensão está se espalhando para a vida cotidiana. Surgiram relatos de multidões canadenses vaiando o hino nacional dos Estados em eventos esportivos. Algumas pessoas dizem se sentir traídas pelo vizinho do Sul, um país que deveria ser um aliado. A energia é outra poderosa carta de barganha. O Canadá é o maior fornecedor de petróleo bruto para os Estados e um fornecedor-chave de eletricidade para os estados do Nordeste. Alguns líderes, como o Premier de Ontário, Doug Ford, sugeriram a ideia de cortar as exportações de energia para retaliar contra as políticas dos Estados. No entanto, nem todos estão de acordo com esse plano. Províncias como Alberta, que dependem das exportações de petróleo, alertaram que interromper o fluxo de energia pode sair pela culatra, prejudicando mais o Canadá do que os Estados. Desatar os laços econômicos entre o Canadá e os EU é como tentar separar duas cores de tinta depois que já foram misturadas. Eles estão profundamente conectados e separá-los está se mostrando confuso, complicado e cheio de consequências inesperadas. À medida que os dois países navegam por esse crescente impasse comercial, o desafio é claro. O Canadá quer se opor às tarifas injustas sem causar mais danos ao seu maior parceiro comercial, os Estados. Por outro lado, os Estados estão tentando afirmar sua dominância econômica sem provocar uma retaliação em grande escala. Nos bastidores, oficiais do governo estão correndo para encontrar uma maneira de seguir em frente. Reuniões de alto nível, sessões de estratégia urgentes e conversas discretas de bastidores têm acontecido por semanas, mas com a pressão aumentando, a grande pergunta permanece: até onde o Canadá está disposto a ir? Alguns acreditam
que responder com contratarifas é a única maneira de fazer os Ituaniua perceberem. Outros temem que aumentar a briga possa prejudicar ambos os lados, empurrando as empresas para a incerteza e abalando a confiança dos investidores. Acho que os esperavam que o Canadá não reagisse, diz um analista econômico. Esperavam alguma frustração, claro, mas não uma resposta em grande escala. Se o Canadá retaliar, o dano não será apenas de um lado, atingirá ambas as economias com força. E não se trata mais apenas de comércio. Para muitos canadenses, isso é sobre algo maior: o orgulho nacional. Cada dólar gasto em produtos locais parece um pequeno ato de desafio. É uma declaração de que não precisamos dos ilhalais para sobreviver? Mas há uma questão. A economia do Canadá depende dos ilhéus mais do que a maioria das pessoas imagina. Os dois países construíram suas indústrias lado a lado, com cadeias de suprimentos tão entrelaçadas que boicotar produtos dos Inoros nem sempre é tão simples quanto parece. Muitas empresas americanas dependem de fornecedores canadenses e vice-versa. Pegue a indústria de tecnologia. As startups canadenses querem apoiar o movimento Compre Canadense, mas também dependem de parcerias, investidores e clientes dos Elemenura. Cortar os laços com o mercado dos Eurobroads significaria reduzir oportunidades e perder receita. Enquanto isso, outras indústrias estão descobrindo suas forças e fraquezas.